Então, pessoal, agora vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes da sua estrutura, que é o seu firewall, tá? Aqui dentro da Ressner é bem interessante. Quando você entra aqui no firewall, você vai ver que você vai poder configurar cada porta, cada serviço aqui dentro, colocar uma descrição para cada um. E no meu caso, eu criei aqui uma regra de firewall para o meu Swarm, né? Então, aqui dentro você vai ver que para acessar esse servidor via SSH, eu liberei apenas o meu IP para acessar. Então, ou seja, qualquer outro IP aí que tiver, não vai ter acesso ao SSH do meu servidor. Isso aqui garante uma segurança enorme no seu servidor, porque você pode até usar aqui, por exemplo, você não quer ficar, vamos supor que você tem um IP dinâmico, né? E toda hora você vai ter que entrar aqui, alterar pegar seu IP atual, colocar aqui e aí liberar para aquele IP seu acessar o SSH. Vamos supor que você não queira fazer isso e você queira deixar aberto essa porta para todo mundo. Aí você vai ter que criar outras regras de segurança, por exemplo, dentro da Cloudflare você consegue criar algumas regras lá, bloqueando alguns países, bloqueando, por exemplo, ataque em massa e tudo mais. Mas dessa forma que eu estou fazendo aqui, você já garante quase que 100% da segurança do seu servidor sem depender de ferramentas externas, né? Então, por exemplo, aqui o SSH só a minha máquina consegue acessar. Eu tenho um IP fixo aqui, então para mim facilita essa questão. Se você tiver um IP dinâmico, você vai precisar toda vez atualizar aqui para fazer isso. Se você tirar essa regra, lembre-se que sua porta vai estar aberta e tem hacker que vai tentar explorar essa porta 22, é uma porta bem conhecida, né? Então, eu sugiro que deixe ela fechada dessa forma, né? E o SSH, geralmente, você vai usar para dar manutenção. Não vai estar nenhum serviço seu disponível via SSH. A maioria dos serviços eles vão estar aqui na porta do HTTPS, né? Então, aqui você vai acessar a sua ferramenta, ponto seu domínio, ponto .com.br, por exemplo, e lá dentro vai ter um login e senha para acessar a ferramenta. E aí tem a questão da segurança que a própria ferramenta já desenvolve, atualiza, por isso que é importante também você manter as ferramentas atualizadas, né? Quando se descobre, por exemplo, alguma falha de segurança da ferramenta, é importante corrigir isso para que fique tudo protegido aqui dentro. E ainda mais, como você vai estar usando o Docker, aqueles ambientes, por exemplo, se alguém acessar alguma ferramenta e conseguir invadir lá através do login e senha, ou alguma dessas ferramentas, ela vai estar isolada no ambiente dentro do Docker e não vai conseguir ter acesso ao resto do seu servidor também. Então, isso aqui é bem legal também quando você cria essa estrutura dessa forma, né? Aqui eu deixei liberado também o ping para qualquer IP. O ping geralmente não ele é meio inofensivo, mas você pode tirar, por exemplo, para não deixar ninguém pingar no seu servidor também. Fica só para você testar, ver se o seu servidor está tá funcionando, está pingando. Às vezes você quer tirar também por questão de segurança, essa porta você pode tirar, pode deixar bloqueada também. Eu deixo liberado porque eu acho que não afeta muito a questão da minha segurança. Então eu deixo liberado o HTTP também, porque tem alguns serviços que são mais simples, né? Que eles usam o HTTP direto, mas a maioria dos serviços que nós vamos colocar as ferramentas, elas já têm o HTTPS, inclusive gerando o SSL lá pela ferramenta, que depois eu vou mostrar para vocês como configurar dentro do Docker isso. Aqui é legal também que eu configuro cada porta, cada serviço, eu deixo só o IP do meu worker e do meu manager. Então, como eu tenho dois servidores, eles estão aqui comunicando entre eles numa rede interna. Então, só eles podem se comunicar, né? Então, aqui é legal você fazer essa configuração porque você não deixa esses servidores expostos ao mundo. Então, só através essas portas aqui vão estar apenas entre eles liberada. Por exemplo, o meu IP já não vai acessar porque eu não coloquei aqui o meu IP da minha máquina. É só eles que vão conseguir acessar um ou outro. Isso aqui é legal para você fazer também essa questão de segurança. Você tem aqui algo muito robusto. Por exemplo, MySQL. MySQL eu tenho o servidor se comunicando, mas eu quero que a minha máquina também acesse. Então eu coloquei o IP da minha máquina aqui para eu acessar o MySQL. PostgreSQL é a mesma coisa, tem o RabbitMQ, o Redis. Então eu consigo acessar da minha máquina esses serviços através do meu IP porque eu liberei aqui. Qualquer outro IP não vai conseguir acessar, tá? Então, isso é interessante. Isso aqui, na verdade, você vai acessar esses bancos de dados apenas para manutenção ou para criar uma tabela nova, para dar manutenção, alguma coisa. Porque quem vai se comunicar com esses servidores aqui, esses bancos de dados, vai ser a sua própria ferramenta, que já está dentro da rede interna. Então, por isso que você não precisa expor para fora isso, né? Aqui tem o Portainer, né?
tem o MongoDB, SMTP. Aqui tem uma API feita em Python, que também eu desenvolvi ela e liberei ela para acessar nesses IPs, no meu IP e em outros IPs ali. Depois eu vou mostrar para vocês como que você pode desenvolver a sua própria API em Python e colocar aqui dentro da sua estrutura do Docker Swarm, tá? E depois eu vou explicar melhor também essa questão do Docker e do Swarm para vocês entenderem o conceito também por trás disso. Por enquanto, acho que era isso que eu queria passar para vocês.